nós vamos dar continuidade à parte 2 do capítulo 11, dos 3 reinos do Livro dos Espíritos, as questões de 102 a 110. Antes da gente entrar nas questões propriamente ditas, eu vou trazer do livro O Consolador a questão 28, quando a pergunta que é feita é com relação à evolução de todas as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, incluindo o homem, né? E que significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento na Terra. E a resposta é sim. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E, no quadro sem fim do trabalho de experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, em todos os reinos da natureza, até aqueles reinos que nós ainda não conhecemos. Essa questão está na parte 1 da ciência, referente na seção de biologia. Então, vamos lá. Questão 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta é pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. E por que isso acontece? Porque os animais, eles ainda não têm a consciência dilatada do reconhecimento, do autoconhecimento e do reconhecimento da divindade de Deus como real criador de todos, né? Então, por isso, a única coisa que eles usam é o instinto. Nós vamos ver mais lá na frente da inteligência prática que eles têm para a sobrevivência, para a multiplicação da espécie, para na luta por território e assim por diante. Na questão 603, a pergunta é: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, porque para eles o homem é um Deus. Assim como antigamente os espíritos eram deuses para o homem. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, referente à dor, ele diz que o sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Então, através do sofrimento, os animais evoluem e adquirem, desse modo, os primeiros rudimentos da consciência. E o mesmo acontece com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Emmanuel, no livro Alvorada do Reino, através do Chico Xavier, no capítulo Na Senda de Ascensão, diz que o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. No reino animal, a consciência, a afeição de crisálida, movimenta-se em todos os tons do instinto, no rumo da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo discernimento. Então, os animais, eles vão um dia, através da evolução dessa consciência, dessa inteligência, vão seguir no rumo do reino hominal. Eu achei um texto muito interessante na internet chamado A Alma e a Evolução dos Animais segundo o Espiritismo.
E ele diz que são seres menores, os animais, que necessitam do nosso amor e nossa proteção, a fim de subirem a escala evolutiva conforme as leis da natureza. E vivenciam como nós, somente que numa escala muito menor, as vivências naturais que depuram o ser, que um dia terá despertado a inteligência consciente que possui. No Consolador, ainda na questão 79, ele pergunta: como interpretar nosso parentesco com os animais? Emmanuel responde: considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal. A situação da angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita para todos os reinos da natureza. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. Isso nós temos visto frequentemente, né? Na questão 604, Kardec pergunta: pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Na verdade, Kardec não está perguntando, ele está fazendo uma afirmação, né? E a resposta é: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Nós não entendemos ainda, né, essa conexão que temos, né, entre todos os reinos. Então, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. E, através de um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Então, nós temos um olhar ainda muito mesquinho para tudo aquilo que nos rodeia, né? Até lá, até a gente entender, se libertar dos preconceitos, nossas ideias serão muito restritas. E a gente vai enxergar tudo por um prisma mesquinho e acanhado. A única coisa que nós sabemos é que não é possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que nenhum dos seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Essa afirmação que Kardec fez e com a resposta, me lembra o seguinte: nós sempre seremos inferiores, nós, a humanidade, nós sempre seremos inferiores a Jesus, por exemplo, né? Nós nunca vamos nos igualar a Jesus. Então, na questão da escala, sempre haverá seres inferiores, né, e seres superiores, e todas as escalas nessa faixa, na evolução dessa faixa. Então, os animais sempre inferiores ao homem, assim como nós seremos sempre inferiores, por exemplo, a Jesus. Nós nunca vamos chegar no patamar de Jesus, até porque ele vai sempre estar se elevando, né? Depois isso é uma coisa para a gente conversar. Dentro da 604, existe a 604A, em que Kardec pergunta: a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? A resposta: sim,
Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Como dito anteriormente, a inteligência do animal, ela é primordial para a sobrevivência dele aonde ele vive. É a alimentação, o cruzamento entre os pares para a perpetuação da espécie, né? Então, são coisas muito práticas, muito instintivas ainda. No homem, nós temos a vida moral, a evolução moral. E eu achei num site da InfoEscola, na parte de biologia, inteligência em animais, muito interessante, falando que hoje sabe-se que o intelecto do animal é diretamente proporcional à ampliação do sistema nervoso central, especialmente ao porte e ao nível de complexidade do cérebro. Isso foi dito na palestra da doutora Irvênia. Ela faz um comparativo do cérebro de alguns animais com o cérebro do homem. Então, o tamanho e o nível de complexidade, o nível de trabalho que esse cérebro usa, faz com que o intelecto do animal vá evoluindo. Tanto que alguns bichos, eles solucionam dificuldades utilizando recursos similares aos dos humanos. E continuando ainda nesse site, eles falam que Allan Kardec, por isso que eu achei interessante um site científico, né, de estudo na biologia, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, afirma que é complicado fixar um limite entre humanos e animais no que tange à inteligência. Até porque determinados animais são mais capazes que certos humanos, né? Porém, existe uma distinção significativa entre uma inteligência e a outra. O homem possui a inteligência conceitual e a prática. Nos animais, entretanto, o aprimoramento das habilidades em encontrar respostas através de ações motoras, produção e ajustamento de ferramentas. Resumindo, eles recorrem à inteligência prática. A gente vê isso, por exemplo, no papagaio, que imita os sons dos humanos, né? Os macacos, que imitam os gestos, né? O gorila, por exemplo, que aprendeu a língua, a Libra, e assim por diante, né? Alguns animais são bem capazes. Na questão 605, a pergunta é: considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? Olha como Kardec quer esmiuçar e deixar bem claro a diferença entre o homem e o animal, e, ao mesmo tempo, o ponto de semelhança entre os dois. Então, ele diz que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se essa última não existisse, só como o bruto poderia ele viver. Ou seja, sem a alma espírita, ele seria um animal. Por outro lado, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas, né? Então, ele quis esmiuçar, dizendo que o homem tinha duas almas, uma animal e outra espiritual, e que a predominância de uma levaria aos bons ou maus instintos do ser humano, do homem. E a resposta é: não. Claro, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Olha aí a questão
do sentido. Dupla no homem só a natureza. Nós temos a natureza animal e a natureza espiritual. Participa através do corpo da natureza dos animais, até pela questão da matéria, e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. E aí vem, dentro dessa questão, a pergunta da letra A, que ele diz: de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? E a resposta foi bastante clara. Quanto mais inferior é o espírito, mais ligado à matéria ele é. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas, conquanto não tem a alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até ao nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, o homem tem um corpo físico como veículo desse espírito, só que esse corpo, por ter vitalidade e instintos, pode muitas vezes rebaixar o homem a nível animalesco, né? E Kardec faz uma observação. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal e outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Ou seja, nós temos o espírito que vai nos dar a evolução moral, a evolução intelectual, que nos torna superiores aos animais. Mas nós temos a natureza animal e a impureza do espírito, que nós estamos na encarnação para depurar. Então, à medida que nós vamos reencarnando e trabalhando, nós vamos nos purificando, nos libertando aos poucos da influência da matéria. Sob essa influência, ou seja, a influência da matéria, aproximamos-nos do bruto. Sem a matéria, nós nos elevamos à nossa verdadeira destinação. Na questão 606, a pergunta é: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, houve uma elaboração que coloca essa alma acima da que existe no animal.
E aí eu achei no livro Gênese da Alma, no capítulo 1, nos degraus da evolução, Caibar Schutel diz que a escala animal, situada num dos reinos da natureza, não pode deixar de obedecer às irrevogáveis leis de Deus que se verificam em toda a criação. Desde o grão de areia soprado pelo vento dos desertos ao mais fulgurante sol que se agita e caminha com extraordinária velocidade nos desertos do espaço, em demanda das grandes constelações, atraído pela força de gravitação. Na natureza, tudo se encadeia, tudo se liga. É uma corrente infinita em que todas as coisas e todos os seres, presos pelos mesmos elos, tendem sempre para um estado melhor. Tudo tem por alvo o progresso, a evolução para a perfeição, e só Deus, ó Supremo Criador de todas as coisas, é a perfeição infinita, a luz misteriosa e eterna, a fonte de toda a sabedoria e de toda a vida. Achamos mais um poeta, tia Toninho, Caibar Schutel. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, Evolução e Destino, existe uma pergunta que eu achei bem interessante. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? O assunto demanda longo estudo técnico da esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Né? Quem gosta de animais, quem vê, que assiste, sabe que os próprios animais estão evoluindo, né? Bastante. Na questão 607, Kardec pergunta: dissestes, lá na questão 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, nós temos lá atrás, antes da gente merecer ser chamado de ser humano, nós tivemos uma série de existências. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, na vida organizada, no subtítulo A Grande Transição, Emmanuel diz: as pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, a gente vê aqui o laboratório onde os prepostos de Jesus vão acrescentando, vão mudando a
a formação no corpo perispiritual, já que o perispírito é o molde do corpo físico, a transição se faz no perispírito, nas regiões siderais ou nos intervalos das reencarnações. E no capítulo 7 do Gênese, ainda do Gênese da Alma, do Caibar Schutel, no berço da alma, ele diz: mas eu sei que vieram de muito longe, porque trazem no seu físico os traços indeléveis da animalidade, e sua alma reflete os instintos dos seres inferiores da criação. Se estudarmos com atenção a alma humana e lhe remontarmos a origem, veremos o homem desaparecer da humanidade e só poderemos encontrar novamente as suas pegadas, deixando o reino nominal e entrando no reino animal, infância espiritual de todos os sábios e ignorantes, de todos os ricos e pobres, de todos os bons e maus, de todos os grandes e pequenos que vagueiam neste mundo de Deus. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, mas nós temos a mesma origem. Ainda dentro da questão, tem o Kardec perguntou: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não, né? E a resposta foi imensa. Já não dissemos que todo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, passamos da fase da infância para a fase da adolescência, vindo depois a juventude e depois a madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Resumindo, a gente não sabe ainda nada. Nós estamos aqui elucubrando ideias. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado os seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Ainda no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, ele diz que a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza, inclusive aqueles reinos que nós não conhecemos, uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior,
a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormida. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, nos reinos inferiores, o progresso é fatal, porque ela vai se subjugar ao controle da natureza. No ser humano, só se pode evoluir de acordo com a nossa vontade. Né? Então, tudo depende de nós. Por quê? Porque nós temos a consciência, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade. E é pelo acordo da união da razão humana com a razão divina que se edificam as obras edificantes, as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, o reino da sabedoria, da justiça e da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se assim. O homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e imponente é o aspecto interior. Então, nós nos pegamos aos aspectos exteriores, e aí a gente pensa assim, gente, o homem foi uma ameba um dia, né? Foi um macaco um dia, só que não é assim. Nós não podemos raciocinar com o nosso raciocínio limitado ainda. Ainda nessa mesma pergunta, na letra B, esse período de humanização principia na Terra? E a resposta é: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não é regra absoluta, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Mas isso é uma exceção. Na questão 608, a pergunta é: o espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Olha como é que isso foi bem sutil, mas ao mesmo tempo bem claro, né? A nossa vida de espírito não começa no período da humanidade. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, assim como é difícil a gente lembrar do nosso período de infância, ainda menos daquele período que a gente passou no seio materno. Então, essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começar, né? E na questão 609, Kardec pergunta: uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? E a resposta nos diz que, conforme a distância
entre esses dois períodos, ou seja, lá atrás, antes da gente ser humano, né? E quando a gente se torna, já entra no período nominal, quanto maior a distância e o progresso realizado, a gente não vai ter traços, né? Isso vai sendo diluído através das nossas múltiplas reencarnações. Então, durante algumas gerações, pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, até porque tudo na natureza, a transição é lenta, não é brusca. E há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. E esses vestígios do estado primitivo, eles se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. E os primeiros progressos são lentamente, porque ainda nós não temos aí a nossa vontade. E enquanto o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo, aí a progressão é mais rápida, ou pelo menos deveria ser. No livro A Gênese, no capítulo 11, Gênese Espiritual, tem um subtítulo, Hipóteses sobre a origem dos corpos humanos. E entre várias teorias que Kardec vai eliminando, ele coloca um parágrafo muito interessante. Como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior. Sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a formação da cabeça, têm de tal modo o comportamento do macaco que falta-lhes apenas serem peludos para completarem a diferença. Então, essa transição é muito lenta, é realmente bastante lenta. Na última questão, 610, Kardec pergunta: ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? E a resposta é não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Olha a distinção com que Deus nos brindou. Mas, apesar disso, nós todos temos uma mesma origem. Nós todos temos que passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela maturidade. E isso vai ser mais rápido quanto o forem as nossas escolhas. E eu achei esse livro, Diário dos Invisíveis, que é um livro muito interessante, da Zilda Gama, no capítulo As Almas Humanas. E aí eu não tive nem como copiar. E aí eu deixei para ver como que é antigo, 1929 esse livro. Então, ela está falando sobre as espécies animais, né? E aí ela diz, assim como todas elas apareceram neste planeta em organismos apropriados, de conformidade com seus perispíritos,
Deus concedeu ao homem o corpo de acordo com o seu invólucro fluídico, apto para evoluir, a formosear-se, outorgou-lhe a faculdade de esculturar o escrínio da alma, que encerra a fagulha divina, e contém em germen todas as mais sutis e elevadas potências que a transformarão em luz, em mensageiro sideral. É por isso que, desde a sua gênese, revela a procedência deífica, a centelha fúlgida que centraliza e, portanto, por ser um átomo do próprio Criador, é imprescindível um organismo inconfundível, distinto de todos os animais, compatível com a sublimidade de sua estirpe. Mais uma poeta, Tia Toninha. E aí, no livro ainda A Gênese, no capítulo 3, do bem e o mal, Kardec diz: o homem, cujas qualidades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do Criador. Julga as coisas sob o ponto de vista de sua personalidade, dos interesses fictícios e da convenção que se criou e que não estão na ordem da natureza. Por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se lhe visse a causa, o objetivo e o resultado definitivo, ou seja, se a gente conhecesse tudo. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que não compreendem. Então, nós temos que ter a confiança, apesar de não conhecermos ainda, de que tudo que acontece tem o olhar e o querer, né, de Deus. E, por fim, não posso deixar de colocar Jesus, né? Nosso irmão, nosso modelo, meu lindo. E que em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E assim eu consegui terminar as questões. Agradeço pelo estudo, foi muito bom para mim. Foi um desafio. Muito obrigada, Deus abençoe.